Oi, seja muito bem-vindo ao Universo Fantástico. No mundo de hoje, poucos mistérios permanecem tão inexplicáveis quanto a morte, um assunto que tem deixado perplexa e dividido a nossa sociedade há milhares de anos. Algumas culturas e religiões descrevem uma vida após a morte, na qual as almas transitam entre reinos etéreos, enquanto outras concebem a morte como nada mais do que uma queda repentina no vazio. Quase universalmente, a morte é um grande desconhecido que aguarda todas as coisas vivas no final da existência. Então, o que realmente acontece quando alguém morre? Após a morte, o corpo passa por uma cascata de mudanças físicas, em grande parte dependentes do tempo, localização e causa da morte. O processo normalmente começa com a perda total da respiração, função cardíaca ou neurológica. De uma forma ou de outra, o coração para de bater, a respiração cessa completamente, e o cérebro, uma vez privado de oxigênio, começa a desligar. Na primeira hora após a morte, os músculos de todo o corpo começam a relaxar, entrando em um estado conhecido como flacidez primária. Logo, a pele fica pálida, e a temperatura corporal cai para coincidir com o ambiente circundante. Dentro de umas 6 horas, os músculos e as articulações ficam rígidos, começando com os pequenos músculos da face, que normalmente marcam o início do rigor mortis. À medida que os sistemas que governam o corpo físico param, toda atividade elétrica cessa no cérebro, e o conteúdo da mente se perde permanentemente. Uma vida inteira de memórias, conhecimento e experiências parece desaparecer. De certa forma, a morte de uma pessoa é semelhante a uma falha sistêmica total de um computador. A menos que as informações desse computador estejam armazenadas em outros lugares, seu conteúdo não existe em nenhum outro mundo ou dimensão. Quando o hardware de um computador para de funcionar, seu conteúdo desaparece para sempre. O cérebro humano pode funcionar de maneira semelhante, o que leva muitas pessoas a se perguntarem: nossas vidas perdem todo sentido e significado no momento da morte? As tradições religiosas apresentam diversas hipóteses opostas que negam a aparente falta de sentido das interpretações estritamente científicas da morte. Por exemplo, muitos sistemas de crenças consideram o significado de nossas vidas na Terra, concebendo os humanos como seres dualistas com corpos materiais, espíritos imateriais ou almas. No momento da morte, o corpo físico pode perecer completamente, mas muitas religiões acreditam que nossas almas não físicas continuam a existir. Se os humanos são seres verdadeiramente dualistas, possuindo corpo e alma, o que acontece com nossas almas desencarnadas após a morte? Como nossas vidas fugazes na Terra influenciam nossa potencial jornada eterna além do túmulo? Nas tradições cristãs, 2 ou às vezes 3 reinos da vida após a morte, céu, inferno e purgatório, aguardam todas as almas como recompensa por suas ações terrenas. No momento da morte, a alma deixa o corpo físico para comparecer diante de Deus e receber o julgamento divino. De acordo com a vontade de Deus, as pessoas boas e justas são entregues ao céu, enquanto as pessoas injustas, bem como aqueles que rejeitam o amor de Deus, devem passar a eternidade no inferno. Todas as outras almas, incluindo os pecadores que depositam sua fé em Deus, viajam para um reino de purificação chamado purgatório, onde são expurgados de seus pecados e eventualmente recebidos no céu. E embora o céu e o inferno sejam descritos na Bíblia como lugares físicos, muitos cristãos interpretam os reinos da vida após a morte como a experiência subjetiva de Deus. Pessoas no céu experimentam o amor eterno de Deus, enquanto as pessoas no inferno sofrem eternamente na ausência de Deus. Conceitos como céu e inferno são compartilhados pela maioria das religiões abraâmicas, incluindo o cristianismo, islã e judaísmo. Entre elas, o Islã é talvez o mais descritivo. Nas tradições islâmicas, a vida após a morte é conhecida como Akira e começa quando a alma é retirada do corpo pelo anjo da morte, Azrail. A alma é então testada nos ensinamentos do Alcorão por 2 embaixadores de Allah, o Deus onipotente de todas as coisas. Os crentes no Alcorão são admitidos no paraíso chamado Jannah, enquanto os incrédulos são punidos em Jahannam, forçados a usar vestes de fogo e mergulhados em água fervente. Quase todas as principais religiões estabelecem conexões entre a vida após a morte e as ações de alguém na Terra.
Pessoas que fazem coisas boas normalmente são recompensadas por seu virtuosismo, enquanto as pessoas que fazem coisas ruins recebem algum tipo de punição. No entanto, as principais religiões discordam sobre a noção de uma vida eterna após a morte. Enquanto as religiões abraâmicas criam uma divisão clara entre a vida na Terra e a vida após a morte. Algumas tradições orientais veem a vida e a morte como estágios semi-permanentes de um grande ciclo cósmico. Por exemplo, os ensinamentos budistas giram em torno da reencarnação, um processo cíclico através do qual almas não físicas renascem como outras entidades vivas. Ao longo de suas vidas infinitas, as almas acumulam atributos morais ou karma com base em como viveram suas vidas. A cada ciclo de vida, o bom karma aproxima as almas do nirvana, um estado de ser superior ou iluminação que liberta as almas do sansara, o ciclo interminável de vida, morte e renascimento. As interpretações hindus da morte e da vida após a morte compartilham muitos conceitos fundamentais com o budismo, incluindo o sansara e o acúmulo de karma ao longo de múltiplas vidas. As tradições hindus relacionam o processo de vida e renascimento a usar um novo conjunto de roupas. O corpo físico muda, mas a essência do eu, conhecida como Atman, permanece na próxima vida. Entre a morte e a reencarnação, quando o Atman está despido, ele se afasta do mundo físico em uma jornada traiçoeira pelo reino de Yama, o deus hindu da morte. No final de sua longa jornada, o Atman é julgado por Yama e reencarna em um novo corpo, talvez um pássaro, um inseto ou outro ser humano. Repetidamente, o Atman morre e renasce até que, finalmente, alcança a emancipação final ou moksha, que significa vida eterna. Fora das principais religiões do mundo, existem milhares de sistemas de fé únicos, cada um com uma perspectiva distinta sobre a vida após a morte. A antiga religião persa do zoroastrismo, uma das religiões organizadas mais antigas do mundo, descreve uma ponte estreita que as almas desencarnadas devem atravessar para entrar em sua versão do paraíso, conhecida como Casa da Canção. Em algumas religiões tradicionais africanas, as almas dos mortos permanecem ligadas aos seus familiares como antepassados espirituais e, em alguns casos, renascem em suas famílias como crianças recém-nascidas. Essas tradições religiosas oferecem uma série de destinos para as almas que partiram, no entanto, a ciência e a filosofia secular lançaram dúvidas sobre a existência de uma alma no corpo humano. Os primeiros filósofos consideravam a alma humana como um fato anatômico, mas a alma em grande parte desapareceu dos textos acadêmicos quando o cérebro foi identificado como a fonte de nossa atividade fisiológica, processos e funções cognitivas. Assim, a mente substituiu a alma como a força primária por trás da razão humana, da cognição e do livre-arbítrio. No entanto, os conceitos da alma e da vida após a morte ainda são metáforas úteis para a psicologia humana e a consciência individual. No momento da morte, espíritos literais podem ou não surgir de nossos corpos. De qualquer forma, os humanos podem experimentar alguma forma de existência pós-morte, mesmo que apenas por alguns segundos. Estudos recentes detectaram padrões de ondas rítmicas, como aqueles medidos durante o sonho ou meditação, em cérebros que sofreram parada cardíaca ou respiratória. Adicionalmente, muitos indivíduos que sobrevivem a eventos de quase morte relataram experiências profundas, incluindo sensações auditivas e visuais, enquanto oscilam à beira do abismo. Algumas pessoas encontraram luzes brilhantes e alucinações, enquanto outras passaram por experiências fora do corpo, durante as quais seus espíritos pareciam separar-se de seus eus corpóreos. A atividade cerebral pós-morte dificilmente prova a existência de uma vida após a morte, mas levanta questões sobre a experiência subjetiva da morte. Mais importante ainda, expõe lacunas em nosso conhecimento da psicologia humana, consciência e o grande além. Precisamente de que forma a existência após morte leva é um mistério conhecido apenas pelos mortos e moribundos. Como um sonho ou uma experiência de quase morte, as qualidades da existência pós-morte podem ser exclusivas de cada indivíduo. Elas podem até se assemelhar a uma ou mais interpretações religiosas da vida após a morte. No entanto, há pouco conhecimento concreto que possamos extrair dessas visões fugazes do além-túmulo. Por mais curiosos que sejamos para descobrir o que nos espera no além, nossa compreensão da vida após a morte pode sempre ser limitada à nossa fé, à nossa espiritualidade e à nossa imaginação coletiva. Se inscreva no Universo Fantástico.
Curte, compartilha e ativa o sininho. Nosso muito obrigado e até a próxima!